essa daqui, vou ser bem sincera a você. Essa questão aqui eu errei. Eu errei essa questão aqui. Depois eu fui olhar o gabarito, tal, discuti com a banca, briguei com a banca, mas eu fiz aquilo que eu justamente falo para as pessoas não fazerem. Eu fiz, por quê? Ai, meu filho, eu sou das letras, com mestrado, doutorado, agora na área disso aqui. O que a gente faz? Isso aqui você olha, você sabe. Edgar Allan Poe, A Carta Roubada, tem um estudo, inclusive, na área da psicanálise sobre esse texto. Dupin é irônico, como ele coloca aqui. Vamos abrir, né? Dupin é irônico ao caracterizar a polícia parisiense como hábil no primeiro parágrafo. E o que é comprovado pela crítica que faz no 5º parágrafo ao delegado e de sua equipe, os quais, conforme Dupin, estão certos apenas num ponto. Eu vou te falar, essa questão está errada. Por qual razão? Ele não é irônico. Ele disse aquilo tudo como o texto diz, ó, até volto lá, ó, na linha 16, porque foi a justificativa que eu encontrei no texto. Ó, cadê? Nanana, ri, mas ele parecia haver dito tudo aquilo com a máxima seriedade a respeito do delegado e tá. O que acontece? Por que é que a Janaína errou essa questão aí? Eu tô sendo bem sincera mesmo, falando pra você, porque a gente erra, a gente não acerta sempre não. Por que eu errei essa questão? Falei que estava certo. Porque eu conheço o personagem. Eu conheço o Dupin. E eu sei que ele é irônico em muitas das falas dele. Fala justamente o contrário daquilo que deveria, porque ele é um investigador. Então ele ele usa disso daí para conseguir as informações que precisa. Só que isso tá no texto, Janaína? Falando agora para mim mesma. Isso tá no texto, querida? Hein, amada? Isso tá no texto, benzinho? Não tá. O que a gente tem no texto? Aquilo que tá no texto é o quê? Ele falou sério. Tipo, tanto que o outro aqui riu, falou, ah, tá ficando louco, né? Aí ele tava sério. Sabe quando a pessoa tá séria falando, você dá risada assim, vai olhar achando que ela vai rir, ela tá séria, e você tipo, opa. Sabe? Foi o que aconteceu. Mas eu sei que o personagem é assim, mas o texto não mostra isso. O que a Janaína fez? A Janaína foi naquilo que a Janaína sabia e não do que o texto apresentava. Toma na sua cara, bem tomado, para você aprender como que tem que fazer. Para você fazer aquilo que você fala, louca. Exatamente isso. Então, não tem ironia. Ele é muito prático naquilo que ele coloca. É exatamente isso. Portanto, tá errado, tá errado. E a próxima? Abre aqui, olha só. Na opinião de Dupin, a inteligência da polícia de Paris equipara-se à da massa, que, conforme se infere no texto, é uma inteligência média. Olha só o que ele coloca aqui. Ele diz que a inteligência, com relação à polícia de Paris, né? Perdão, cadê? Na opinião, a inteligência da polícia de Paris equipara-se à da massa, que, conforme se infere do texto, é uma inteligência média. Ele fala isso quando a gente fala de senso comum, né? Quando eu falo lá para você, até coloquei aqui, cadê? Vamos ver se a gente acha aqui no texto. Cadê? Não, tá aqui, ó, o senso comum. Estão certos apenas num ponto, naquele em que sua engenhosidade representa fielmente a da massa. Quer dizer, a sua inteligência, a sua engenhosidade é aquele do senso comum, é aquele do mediano, é aquele dessas pessoas aí, desse nível aí, níveis médios, não é nível médio, mas nível mediano, nível da massa. Então, é exatamente isso. Certa, ok? E o narrador discorda de Dupin em relação à opinião de que o fato de um ministro ser poeta é o que lhe permite raciocinar bem, o que fica evidente no último parágrafo do texto. Então, ele discorda, como ele coloca aqui, ó, discorda de Dupin em relação à opinião. Qual que é a opinião? De que o ministro ser poeta é que permite raciocinar bem. Ele discorda? Dá uma olhada se ele discorda aqui. Em algum momento fala, não, isso não acontece. Deixa eu ver onde começa, né? Eu acho que é isso aí mesmo, ó. Mas ele é realmente poeta? Perguntei.
sei que são dos 2 irmãos e que ambos adquiriram renome nas letras. O ministro escreveu eruditamente sobre cálculo referencial, é um matemático, e não um poeta. Ele falou que ele não era poeta, falou que ele era um matemático. E aí o Dupin fala, você está enganado, eu conheço bem o ministro, e ambas as coisas, o quê? A matemática e a poesia. Como poeta e matemático, raciocinaria bem, como mero matemático, não raciocinaria de modo algum e ficaria assim à mercê do delegado. Aí o cara responde, você me surpreende com essas opiniões que têm sido desmentidas pela voz do mundo, não está dizendo que é ele. Naturalmente não quererá destruir de um golpe ideias amadurecidas durante tantos séculos. A razão matemática é há muito considerada como a razão por excelência, mas ele não está falando que o poeta, ele não faz esse contraponto, ele não discorda. Ele se surpreende, porque ele não sabia, inclusive, que o ministro era poeta, ele só conhecia como matemático. Então, ó, que o ministro, o narrador, discorda de Dupin? Não, ele não discorda, ele nem sabia, né? Ele nem sabia, portanto, está errada. Quantas questões aí, ó? 1, 2, 3, 4, 5 questões do texto do Dupin. Ai, filho. Não, só de compreensão e interpretação. Você tem outras mais na parte gramatical. Essas aqui foi só da parte de compreensão e interpretação. Filho amado, bênção. Depois desse texto e dessas questões, você merece aquele doce que você guardou lá para você neste momento, tá? Só para te dizer assim, porque tá merecendo, combinado? Eu sei, interpretação e compreensão vai requerer de você muita paciência, muito cuidado, muito zelo com os textos, canetas coloridas, para você fazendo a leitura e entendendo. Como que eu vou melhorando nisso, professora? Com o tempo, gente, não adianta. É com a prática, com a leitura, com a leitura, com a leitura. Não desista, não desista. É igual a academia, você tem que ir, vai doer no começo, depois você entra no ritmo e vai só fortalecendo. Combinado? Ficam aí as nossas dicas. Nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu. Tchau, tchau.